Shalom, shalom, queridos, graça e paz. Esse aqui é um documentário, né, tentando explicar para você o porquê as pessoas caem debaixo do poder de Deus. Quando isso começou a acontecer com os generais de Deus, nós vamos ouvir nada mais, nada menos que Kenneth Hagin explicando biblicamente de uma maneira bem profunda, tá? Mas de certa maneira até rápida, né, num livreto. Por que as pessoas caem debaixo do poder de Deus? É muito interessante ouvir. Pessoas caíram diante do poder de Deus na Bíblia, diante de Jesus, né? Diante de anjos, diante do poder de Deus. Então nós vamos estar estudando um pouquinho disso. Vou colocar aqui um videozinho de pessoas caindo no poder rapidinho e tal, e depois nós vamos entrar na palavra. Mas eu estava pensando em falar um pouco a respeito disso. Mas, queridos, eu, depois de ler o que o Kenneth Hagin disse, aquilo foi muito bem produzido, muito bem elaborado, tem o dedo de Deus no meio. Foi o Espírito Santo que inspirou ele, com certeza, a escrever tudo aquilo. Então, ao invés de eu estar aqui falando, eu vou deixar ele falar. Só que, como é que aconteceu comigo? Eu comecei a buscar Deus, buscar Deus, buscar Deus. Nós sabemos que existe um tipo de busca onde você só pede. Temos outro tipo de busca onde você o adora em espírito. E tem um tipo de busca onde você entra dentro do Santo dos Santos. Tá? A gente chama isso de livre acesso, o Benihim chama isso de reino espiritual, cada um chama de uma coisa, mas queremos falar da mesma coisa. Quando você fica com contato com Deus, que nem aconteceu com os discípulos, chegaram para alguns dos discípulos de Jesus e perceberam que aqueles homens haviam estado com Jesus, porque eram indoutos, não tinham letra, não tinham doutorado, não tinham faculdade, eram pescadores, homens comuns. Isso acontece comigo e com você. Quando você vai e começa a passar muito tempo com Deus, você começa a ser reflexo dele, da sua obra, do seu poder, né? Então nós vamos estar tentando mostrar aqui um pedacinho para vocês de ondas de unção que aconteceram. Eu vou pegar aqui, eu tenho aqui uns 60 vídeos de onda de unção. Eu vou pegar uns 5, tá? Vou colocar lá para você ver como, quando você passa tempo com Deus, a menor liberação de poder, algum lado tem que ceder, e vai ceder a carne. O Espírito não vai ceder porque ele é mais forte. Amém? Então nós vamos perceber isso aí. Isso pode sim acontecer com você. Comigo aconteceu quando eu comecei a buscar Deus todos os dias. Comecei a buscar Deus muito, muito, muito. E durante o dia eu não aguentava de só estar trabalhando. Eu parava, entrava no banheiro, ajoelhava, orava e saía do serviço louco para ir para cultos e depois para montes, para buscar Deus. Então você passa de ser apenas uma pessoa que tem algum interesse ali para um verdadeiro adorador. Isso faz toda a diferença no céu e também na terra. Tá bem? Então veja esses vídeos e depois a cereja do bolo é o áudio do Kenneth Hagin, tá? É um audiobook, está traduzido para o português. Então ouça com atenção porque é riquíssimo. E se for legal para você, compartilhe esse vídeo para que as pessoas possam entender. Né? Não tem como a gente negar, o poder de Deus está aí, igual a eletricidade, você não vê, mas se você põe o dedo na tomada, você começa a crer. Tá bem? Deus te abençoe. Compartilha e se inscreve no canal e ativa o sininho.
as pessoas caem debaixo do poder. Keynesian. Capítulo 1. Fundo histórico. A eletricidade tem estado aqui desde que Deus criou o universo, mas o homem não soube do fato por milhares de anos. Mesmo depois que a descobriram, os homens não sabiam como controlá-la e fazê-la trabalhar em seu favor. Isso levou mais anos de trabalho e descoberta. Hoje nós gozamos do resultado dessas descobertas, ainda que esse poder sempre estivesse aqui. A eletricidade é o poder de Deus na esfera natural, Deus é o autor de tudo no mundo natural. O Espírito Santo é o poder de Deus na esfera espiritual. Eu já fiquei preso no poder de Deus no natural, a eletricidade, e me chacoalhou até meus dentes baterem e o meu cabelo ficar arrepiado. Umas poucas vezes me derrubou no chão. Eu não pude fazer escolha alguma com respeito ao assunto, eu simplesmente caí de joelhos. Eu tinha tocado em um poder invisível. Não era um poder que não se pudesse sentir, mas era invisível e inaudível. Na esfera espiritual há um poder sobrenatural de Deus que é invisível e é inaudível. Você acha que é de algum modo menos poderoso que a eletricidade? Não, não é? Porque as pessoas caem debaixo do poder de Deus. Quando o natural entra em contato com o sobrenatural, alguma coisa tem que ceder. A história da Igreja diz que em todo o grande mover do poder e do Espírito de Deus, pessoas caíram. Metade do Novo Testamento foi escrito por Paulo, um homem que caiu debaixo do poder. Às vezes nos cultos de John Wesley, fundador do metodismo, centenas de pessoas caíram debaixo do poder, como chegou a ser conhecido. Eu li o que ele disse na primeira vez que viu essa manifestação. Bem no meio do seu sermão, uma mulher sentada próxima ao corredor na primeira fila, de repente caiu do banco, rosto para o chão. Wesley pensou que ela tinha desmaiado, parou sua mensagem e disse: "Tem algum médico na igreja?" 3 médicos vieram para frente e a examinaram. Eles concluíram dizendo: "Há alguma coisa peculiar sobre isso. Não parece ser uma coisa física. O seu coração, seu pulso, e a sua respiração estão normais, mas parece que ela está sob um tipo de poder ou feitiço." Com isso, um hipnotizador pediu permissão para examiná-la. "Eu dei permissão", escreveu o inglês Wesley. Mas depois de várias tentativas sem sucesso de trazê-la de volta, o hipnotizador disse: "Eu não sei o que é isso. Não é hipnose, mas é um tipo de feitiço." Algumas pessoas da congregação começaram a perguntar: "É o diabo?" e outros perguntaram: "É o Senhor?" "Eu não sei", disse Wesley, "mas quando ela sair disso, quem fez isso vai receber a glória." Então eles esperaram. Wesley não terminou o sermão. Ele simplesmente esperou. Depois de mais ou menos 45 minutos, ela começou a mexer. A primeira coisa que ela falou foi: "Louvado seja o Senhor, glória a Deus. É o Senhor, é o Senhor." Wesley gritou, e o Senhor recebeu o louvor por isso. Quando a mulher voltou ao normal, ela lhes disse que Jesus lhe apareceu e a levou para o céu. E ela relatou tudo o que tinha visto, e todos foram abençoados e louvaram a Deus. Na autobiografia de Charles Finney, ele contou a primeira vez que isso aconteceu na reunião dele. Naquela época ele era presbiteriano. Num domingo à tarde em Utica, New York, ele estava pregando há mais ou menos 15 minutos, quando pessoas começaram a cair dos bancos para o chão. Eles caíram como homens mortos. Em pouco tempo, 400 pessoas estavam no chão sob o poder de Deus. Finney descobriu mais tarde que essas pessoas eram pecadores sem salvação, mas todos eles receberam Jesus naquele dia. Irmã Maria Woodworth-Etter era uma evangelista durante o começo do movimento pentecostal neste país. Eu li o relatório do jornal concernente ao que acontecera em Street Louis, um pouco antes de 1920. Ela estava com 70 e poucos anos, e estava pregando numa tenda que estava cheia, quando bem no meio do seu sermão, com a mão levantada para ilustrar um ponto, e a boca aberta, o poder de Deus veio sobre ela. Ela congelou naquela posição e ficou em pé como uma estátua 3 dias e 3 noites. Imagine isso, todo o corpo dela tinha que estar debaixo do controle do Espírito de Deus.
Ela ficou sem suas funções físicas por 3 dias e 3 noites enquanto ela ficou lá em pé. De acordo com o relatório do jornal, foi estimado mais de 150 mil pessoas que vieram para vê-la naquele período de 3 dias. Na terceira noite, o Espírito de Deus a soltou. Ela pensou que era a mesma noite, e o mesmo sermão, e ela continuou pregando do mesmo lugar onde tinha parado. George Whitefield foi um colaborador de John Wesley. Quando ele pregava, o poder caía, e o povo caía. Isso é um fato histórico. Uma vez Whitefield estava pregando numa praça da Casa da Justiça em Boston, Massachusetts. Alguns jovens subiram nas árvores. Antes de começar a pregar, ele disse: "Vocês jovens, desçam das árvores porque quando eu começar a pregar, o poder vai cair, e vocês vão cair." Eles desceram, e ele começou a pregar, e o povo começou a cair na praça inteira. Isso é um fato histórico. Você já leu a autobiografia de Peter Cartwright, o pregador metodista? Ele era um homem grande, com mais ou menos 2 metros de altura e usava botas de cowboy. Em sua época, as pessoas estavam fixando residência no país, a partir do leste para o oeste em direção a Tennessee, Kentucky e Missouri. Ele pregou nos acampamentos e pessoas caíram debaixo do poder. Ele disse numa ocasião, que estava viajando para o leste sobre as montanhas da Virgínia, para dirigir um acampamento. Viajando a cavalo chegou a uma hospedaria, onde parou para passar a noite. Na hospedaria eles estavam tendo uma dança. Ele era metodista wesleyano, um povo que era muito consagrado e não participavam de danças públicas. Mas o Espírito de Deus disse para Cartwright ir. Ele disse: "Eu cheguei um pouco antes de começar e fiquei em pé encostado na parede, até que eles começaram a tocar os violinos para os afinar. Logo uma jovem veio e me pediu para dançar, porque eu era estrangeiro. Então eu disse: claro que sim. Eu andei para o meio do salão e até chegar lá não sabia o que Deus queria que eu fizesse. Mas ele me mostrou. Eu agarrei nos seus pulsos com minhas mãos, e gritei em alta voz: vamos orar. Caí de joelhos e comecei a orar com toda a minha força, falando alto. Eu disse: meu Deus, salve essa multidão de bárbaros. Eu orei por cada homem que tocava o violino, e por cada pessoa que estava dançando. Enquanto eu estava com meus olhos fechados, ouvi um barulho. Alguém caiu no chão, eles tinham caído sob o poder de Deus. Continuei orando e ouvi outro barulho. Logo todos eles começaram a cair. Bum, 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 bum. Abri meus olhos e todo mundo estava no chão. Nós precisamos de cultos assim hoje. Todo mundo lá se converteu. Porque essas coisas acontecem. O homem sem Deus está espiritualmente morto. Esta é a razão de Deus ter enviado Jesus aqui embaixo. Jesus disse: aquele que me vê a mim, vê o Pai. João 14,9. Quando Jesus veio, o homem podia vê-lo com seus sentidos físicos. Podia ouvi-lo falar com seus ouvidos físicos. Os discípulos e aqueles próximos a ele podiam senti-lo, eles podiam tocá-lo. 1 João 1,1. Os milagres que ele fazia, podiam ser vistos. As pessoas podiam ver Deus em ação. Nós não podemos ver o Espírito Santo mais do que podemos ver o vento, mas nós vemos os resultados do vento. Deus faz algumas coisas neste reino dos sentidos de maneira que as pessoas possam ver. Ele demonstra seu poder para permitir que as pessoas saibam que ele está trabalhando. Capítulo 2. Manifestações em minhas reuniões. As manifestações espirituais eram novas para mim em 1939. Eu houvera sido cheio com o Espírito há menos que 2 anos. Estávamos tendo um encontro em Farmerville, Texas, e havia alguns poderosos movers de Deus naquele encontro. Numa noite uma garota de 16 anos foi cheia do Espírito, falou em línguas, entrou em um espírito de intercessão, e então com suas mãos erguidas, ficou em pé em um certo lugar por 8 horas e 40 minutos. Em nenhum momento ela sequer piscou um olho ou alternou seu peso de um pé para o outro. Era janeiro, e ela estava em pé a uma certa distância do aquecedor. Sua mãe,
preocupada que ela pegasse um resfriado, perguntou se estaria tudo bem e movê-la para mais perto do aquecedor, que estava no centro do quarto. Eu não sei, eu disse. Eu nunca vira qualquer coisa como essa. O pastor, que pesava aproximadamente uns 108 quilogramas, disse: Irmão Agin, você pega debaixo de um dos seus cotovelos, e eu pegarei debaixo do outro, e nós a arrastaremos para mais perto do calor. Mas ela não podia ser movida. Era como se ela estivesse pregada no chão. Em uma outra noite, quando fiz o apelo, percebi que o poder de Deus estava sobre uma das mulheres. Ela começou a exortar as pessoas a serem salvas. Eu disse: Irmã, vá em frente e obedeça a Deus. Com seus olhos fechados, ela dava passos sobre toda a plataforma, e começou a caminhar de uma a outra extremidade, exortando os pecadores a serem salvos. Ela caminhava exatamente até a ponta da plataforma, e você pensaria que ela iria dar um passo fora da plataforma, mas cada vez ela se virava e voltava a caminhar. Pessoas começaram a vir para o altar. Seus olhos estavam fechados, mas toda vez que alguém vinha, seu espírito sabia, e ela expressava um pouco de dança pela alegria. Então, sem demoras, ela voltava a exortar. Em primeiro lugar, deixe-me dizer que todos os pecadores presentes foram salvos naquela noite, e quando a 20ª pessoa veio, Deus é minha testemunha, minha esposa é minha testemunha, e cada pessoa naquela reunião é minha testemunha. Ela começou a dançar exatamente fora da extremidade da plataforma. Ela estava dançando em pé no meio do ar. Seus pés não estavam tocando o chão. Todos o viram. Eu poderia tê-la alcançado e tê-la tocado. Então ela voltou-se e dançou de volta para a plataforma, e foi até a outra extremidade, parou, abriu seus olhos, e desceu. Estas coisas eram novas para minha esposa. Ela era metodista e recebera o Espírito Santo apenas 2 meses antes. Também eram novas para a esposa do pastor, uma professora de escola batista, e seu irmão mais novo. Eu não o sabia, mas eles estavam se questionando: isto é de Deus? Toda manhã nós tínhamos oração na casa pastoral. Na manhã seguinte, enquanto eu estava ajoelhado próximo ao sofá, o Espírito de Deus me disse: coloque o dedo da sua mão direita na testa de sua esposa. Ele também me disse para fazer a mesma coisa com a esposa do pastor e seu irmão. Eu me levantei e caminhei até onde minha esposa estava ajoelhada. Quando eu a toquei suavemente com apenas um dedo, foi como se alguém tivesse acertado as suas costas com um bastão de baseball, jogando-a então no chão. A mesma coisa aconteceu com os outros 2. O que farei agora? Eu pensei. Eu não sabia que aquilo aconteceria. Então voltei e me ajoelhei perto do sofá para ver se ele me falaria alguma coisa mais. Depois de algum tempo, não estou realmente certo de quanto tempo, mas cerca de 10 minutos, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: ajoelhe-se ao lado de cada um. Diga-lhes para tentar se levantar. Então lhes pergunte se eles reconhecem que o que está acontecendo é o poder de Deus. Ajoelhei-me ao lado da minha esposa e sussurrei no seu ouvido o que o Senhor me dissera. Quando ela tentou se levantar, ela não podia. Era como se ela estivesse grudada no chão. Então eu perguntei: você reconhece que o que está acontecendo nas reuniões, e também aqui, é o poder de Deus? Sim, ela replicou. Eu fui até os outros. Eles responderam exatamente como minha esposa. Nada aconteceu, então voltei para o sofá para esperar e ver se o Senhor tinha alguma coisa a dizer. O pastor me contou depois que naquele instante ele tinha decidido que levaria sua esposa dali. Mas ele não podia nem mesmo levantar seu braço do chão, muito menos seu corpo. Novamente, depois de algum tempo, o Senhor disse: volte e os toque com seu dedo. Eles serão liberados e poderão se levantar. Quando eu o fiz, eles foram liberados. Em 1950 eu estava presidindo um encontro em uma pequena cidade próxima a Fort Worth, Texas. Um homem que estava lá estivera na linha para a cura 16 vezes. Eu o vi vir pela 17ª vez. Eu pensei comigo mesmo: lá vem aquele pobre rapaz. Mas quando ele chegou perto de mim, eu estendi minhas mãos e descobri que ele colocara sua fé em ação.
Você já agarrou um fio elétrico? Estendi minha mão e não pude nem mesmo ver ao redor de mim por um minuto. A congregação disse que viu fogo pular da minha mão. Havia 14 ministros sentados na plataforma. Um deles era um dos pais fundadores do movimento das Assembleias de Deus nos Estados Unidos, e ele era o que estava sentado mais perto. Ele me disse depois: eu nunca vi qualquer coisa como aquela na minha vida. Você não chegou a tocá-lo em só um instante. Você apenas se aproximou e fogo literal pulou de sua mão e golpeou aquele irmão em sua testa. Não havia ninguém ao redor dele, mas pareceu que algum poder invisível o pegou e o lançou cerca de 4 metros. Ele rolou para debaixo do primeiro banco falando em línguas e foi curado. Ora, aquele mesmo rapaz estivera na linha para cura 16 vezes. O que fez a diferença? O pastor da igreja me disse depois: eu sabia que aquele jovem receberia esta noite. Quando eu abri o prédio, ele estava sentado nas escadas da frente. Ele disse: pastor, você pode ver nesta noite. Quando o irmão Agin impuser as mãos sobre mim, eu receberei. Essa era a fé falando. Ele veio esperando por isso. Em 1971 eu estava pregando em Tyler, Texas. Fiz o chamado para a fila de cura, e havia uma senhora a apenas alguns assentos da frente tão presa pela artrite que ela não podia se levantar. Seu marido e alguns ajudantes finalmente a ergueram sobre seus pés. Depois que a levantaram, seu marido pôs uma bengala em sua mão. Mesmo com a bengala, e ele a ajudando, e um dos ajudantes também, parecia que levava 10 minutos para eles andarem 1 metro. De fato, a fila inteira se formou enquanto ela estava vindo. Quando impus minhas mãos sobre ela, era como se você estivesse impondo as mãos numa maçaneta. Nada. Morto. Continuei impondo as mãos sobre os outros. Finalmente, quando terminei, voltei para a plataforma para pegar minha Bíblia. Esta senhora se aproximou um pouco mais e disse: eu quero que você imponha as mãos sobre mim novamente. Eu disse: eu já impus as mãos sobre você uma vez. E eu me lembrei de quão morta foi a experiência. Ela disse: esta é a primeira vez que venho em um tipo de reunião como esta. Eu mesma sou uma presbiteriana. Mas minha vizinha tinha artrite e eu a vi caminhando pela rua hoje. Toda sua artrite tinha desaparecido. Pedi que meu marido a chamasse até mim. Ela veio à minha casa e eu disse: o que aconteceu com você? Eu pensava que ela tinha descoberto algum tipo de medicamento novo. Ela disse: há um irmão que foi um pregador batista, que está impondo as mãos sobre as pessoas. Ele impôs as mãos sobre mim há 2 noites atrás e eu fui instantaneamente curada da artrite. Então eu disse para o meu marido: apenas me leve lá hoje à noite. Isto é tudo novo para nós. Além de ser presa pela artrite, eu tenho um aparelho de ajuda auditiva. Eu não poderia ouvir um trovão sem ele. E eu tenho problema de coração, pressão alta do sangue, e problema de rim. Eu disse: então você apenas precisa de uma revisão geral, não é? Ela replicou: eu vim aqui na frente instantes atrás para tentar alcançar você e ver o que você poderia fazer. Eu disse: você descobriu o que eu poderia fazer, não descobriu. Ela respondeu nada. Mas, ela disse: eu ouvi você dizer que se nós crescemos que você era ungido, nós receberíamos aquela unção e seríamos curados. Eu tinha lhes contado como Jesus aparecera a mim em 1950 em uma reunião de tenda em Rockwall, Texas, em uma visão, e disse: vamos para diante do trono de Deus. E nós subimos e ficamos em pé diante do trono de Deus. Ele pôs o dedo de sua mão direita sobre cada uma das minhas mãos. E então ele pôs sua mão sobre a minha cabeça e disse: eu te ungi, e te chamei, e te dei uma unção especial para ministrar ao enfermo. Quando ele pôs sua mão sobre minhas mãos, elas começaram a queimar como se eu estivesse segurando uma brasa de fogo. Ela disse: bem, eu estou pronta para crer. Eu vi que ela estava pronta. Eu estiquei minha mão e simplesmente toquei na sua testa. O poder de Deus moveu-se até ela e ela caiu de costas direto no chão. Ela ficou deitada lá por um certo tempo.
Seu marido moveu-se até ela e começou a abã-la com seu chapéu e a dar tapinhas no seu rosto e a dizer: mamãe, 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 mamãe. Eu vi que ele estava preocupado. Ele pensou que ela tinha desmaiado. Eu disse: irmão, ela está bem. Pare com isso. Não há nada de errado com ela. Isto é apenas o poder de Deus. Ele disse: bem, é. Eu lhe disse. E ele começou a abã-la novamente com seu chapéu, e a dar tapinhas no seu rosto e a dizer: mamãe, 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 mamãe. Eu disse: irmão, pare com isso, pare. Ele parou e olhou para mim. Eu disse: não há nada de errado com ela. Ela não desmaiou. Ela não está inconsciente. Ela simplesmente caiu debaixo do poder de Deus. E se ela misturar fé com isso, esse poder curará o seu corpo. Ele disse: curará. Eu disse: sim. Ele voltou a abã-la e a dar-lhe tapinhas no rosto e a dizer: mamãe, mamãe, mamãe. Eu disse: irmão, saia daí. No nome de Jesus, eu lhe ordeno a erguer-se sobre seus pés e a sair daí. Ele se levantou e disse: ora, se você diz assim, tudo bem, mas eu não quero fazê-lo. Eu disse: apenas fique ali em pé e assista. Ele estava preocupado. E você pode compreender sua ansiedade. Depois de um tempo, ela começou a mover-se um pouco, e ele se apressou para ajudá-la. Uma senhora a segurou e a levantou sobre seus pés, e seu marido tentou lhe dar a bengala. Vocês não podem ver que eu estou bem. Ela lhes disse. Toda a sua artrite desaparecerá. A primeira coisa que ela disse enquanto estava se levantando foi: louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Sua artrite tinha desaparecido completamente. Ela tirou seu aparelho de ajuda auditiva e podia ouvir perfeitamente. Ela depois estava testemunhando no encontro sobre o fato de que estava perfeitamente curada. Para lhe dizer a verdade, ela parecia 15 anos mais nova. Eu me lembro uma vez que eu estava pregando no Cristo para as Nações e nós tínhamos uma fila de oração para a cura. Eu estava impondo as mãos sobre as pessoas quando eu vi a nuvem de glória entrando, envolvendo-os. Eu caminhei na frente do púlpito sobre a plataforma e percebi que todas as pessoas estavam com seus olhos fechados. Ao passo que aquela nuvem rolava para dentro, eu simplesmente movimentei minha mão no ar e todos eles foram ao chão como dominós. Várias vezes isso tem acontecido comigo. Que experiência tivemos naquela noite? Por alguma razão Bud Harrison, meu genro, estava ajudando a pegar as pessoas e ele entrou naquela nuvem. Eu tinha que sair dela muito frequentemente para que eu mesmo não caísse, porque de outra forma eu cairia também. Mas Bud não sabia que ela estava lá, e ele caiu no colo de alguém. A única maneira pela qual ele podia ficar em pé era simplesmente rolar e se arrastar para fora da nuvem. Quando ele atingiu o limite da nuvem, pôde ficar em pé. Uma outra vez eu estava pregando em Pasadena quando vi aquela nuvem flutuando através da congregação. Eu estava impondo as mãos sobre as pessoas e eu andei um pouco para trás, para fora da nuvem, porque eu estava a ponto de cair. Meu amigo, irmão Goodwin, estava comigo e eu pus minha mão sobre ele para me equilibrar. Quando eu o toquei foi como se alguma coisa o tivesse apanhado e arremessado para debaixo do assento da frente, e me jogado para trás, para baixo da plataforma. Como Ezequiel, estávamos experimentando a glória do Senhor. Minha esposa e eu estávamos em um encontro em Houston. Uma esposa de um pastor tinha passado por 2 operações de câncer. Na terceira vez em que ela foi passar por uma cirurgia, o câncer já tinha se espalhado para cada órgão em seu corpo. Os médicos disseram que ela estaria morta em 3 meses. O pastor nos contou: eu vou trazê-la numa noite. Ela estava acamada e ele estava cuidando dela. Ele não estava pastoreando porque cuidar dela era um trabalho de tempo integral. Ele a tirou da cama e a trouxe, ele verdadeiramente a carregou até lá. Quando minha esposa e eu a vimos, nossos corações se voltaram para ela. Ela parecia o quadro da morte. Impus minhas mãos sobre ela e o poder de Deus entrou nela e fez com que ela caísse e batesse suas costas no chão.
Seu marido a levou de volta para o hospital e me disse: eu senti como se aquela fosse uma vez que eu a levei para o hospital na vontade de Deus. Eles fizeram todos os exames que podiam e não encontraram um sinal de câncer sequer. Tudo sumirá. Isso foi em 1971. Hoje os dois estão ocupados pastoreando uma igreja do Evangelho Pleno no sul do Texas. Uma outra vez eu estava em Phoenix, Arizona, dirigindo uma cruzada de fé de uma semana. Um oficial aposentado do exército que era um alcoólico veio até mim. Ele tinha estado em 3 diferentes hospitais do exército para conseguir a cura. Eles não conseguiram secá-lo. Ele saiu bebendo. Ele entrou nos negócios, mas sua família teve que tomar de conta enquanto ele se colocou em 3 hospitais particulares diferentes. Ele ainda saiu bebendo. Ele tinha vindo de uma igreja denominacional. Quando você começou a impor as mãos sobre as pessoas, ele me disse: eu pensei que iria embora. Eu nunca tinha visto qualquer coisa como aquela. Mas eu precisava de ajuda desesperadamente. Ele disse a ele mesmo que iria para receber oração, mas que não cairia. A próxima coisa que ele soube foi que estava se levantando do chão. Um ano depois, em uma reunião, ele testemunhou. Ele disse: 2 coisas aconteceram. Primeiro, quando aquele poder veio sobre mim e eu caí no chão, eu tive um contato com Deus de uma forma que eu nunca tivera antes. Ele se tornou mais real para mim. Segundo, aquele poder dirigiu aquele demônio do álcool para bem longe do meu corpo. Eu nunca mais toquei em uma gota de álcool, eu nunca quis outro gole. Sua família também testemunhou o mesmo fato. Eu tive um certo número de alcoólicos que me contaram histórias similares. Eu me lembro de um que veio depois que a fila para a oração tinha terminado. Alguém o trouxera de fora. Ora, a coisa estranha foi que ele não vira as pessoas caírem debaixo do poder, porque a reunião já tinha terminado. Alguns homens que estiveram na reunião começaram a falar com ele do lado de fora e o amigo disse que queria ser liberto. De fato, ele estava meio embriagado naquele exato momento. Este homem o trouxe e disse: irmão Agin, eu compreendo que ele tem estado bebendo. Eu não o teria trazido aqui dentro, mas eu creio que ele é sincero e quer ajuda. Eu pensei comigo mesmo: esse rapaz está bêbado. Deus irá ajudá-lo. Mas o Senhor me disse para ir em frente e impor as mãos sobre ele. Ele nunca tinha visto qualquer pessoa cair debaixo do poder. Ele nunca estivera em um culto onde isso acontecesse. Eu apenas impus minha mão sobre sua testa e pareceu que um poder invisível pegou aquele amigo e o arremessou a uns 3,50 metros para debaixo da fileira de assentos da frente. Sabe, ele ficou instantaneamente sóbrio. Eu estou lhe dizendo, nós temos apresentado o poder de Deus como uma coisa pequena. Capítulo 3. Referências bíblicas. Você pode perguntar: há alguma coisa na Bíblia sobre pessoas caindo debaixo do poder? Sim. Eu farei referência de uma forma breve a alguns relatos bíblicos, você pode olhá-las e ler a referência completa. João 18.16. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. 2 E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali esteve muitas vezes com seus discípulos. 3 Tendo, pois, Judas recebido a escolta dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. 4 Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? 5 Responderam-lhe: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. 6 Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Judas traiu Jesus. Ele trouxe consigo para o jardim um bando de homens e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus. Jesus lhes perguntou: a quem buscais? Eles responderam: Jesus, o Nazareno. E Jesus disse: sou eu. Observe o 6º versículo: quando,
pois, Jesus lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Sim, alguém poderia dizer, mas isso foi na presença de Jesus. Amigos, Jesus disse, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 18:20. Se as pessoas caíram na presença de Jesus então, por que elas não cairiam agora? Ele está aqui. Mateus 28:14. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. 2 E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. 3 O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste elva como neve. 4 E os guardas tremeram espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Uma vigilância de soldados, homens fortes, fora estabelecida no túmulo de Jesus para guardá-lo, para ter a certeza de que ninguém roubaria seu corpo. Mas quando o anjo do Senhor veio e rolou a pedra, o versículo 4 diz, e os guardas tremeram espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Isto quer dizer que eles caíram. Você já viu um morto de pé? Mas irmão Agina, alguém poderia dizer, um anjo desceu lá. O Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, é maior que qualquer anjo. E ele está aqui. Mateus 17:16. 6 dias depois, toma Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os leva, em particular a um alto monte. 2 E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornarão-se brancas como a luz. 3 E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. 4 Então disse Pedro a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui, se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. 5 Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia, Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. 6 Ouvindo aos discípulos, caíram de bruços tomados de grande medo. Isto aconteceu no que nós chamamos de Monte da Transfiguração. Foi apenas um gosto antecipado da sua ressurreição. Agora ele já foi ressuscitado dos mortos, ascendeu a Deus, sentou à mão direita do Pai, e enviou o Espírito Santo de volta como seu representante sobre a terra. Não é maravilha que quando ele é manifesto entre nós hoje as pessoas caiam? Onde o poder de Deus tem estado em grande manifestação, tem sido assim. Atos 9:4. 4 E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 26:14. 14 E, caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Atos 9 conta a conversão de Saulo na estrada de Damasco, e caindo por terra. Quando Paulo a cita novamente em Atos 26:14, ele diz que eles caíram. Os outros não obtiveram nada, mas de qualquer forma eles caíram também. Por quê? Eles entraram em contato com o sobrenatural. As Escrituras ensinam 3 tipos de prostração. 1. Prostração voluntária, exemplo, Lucas 17:16. Esta prostração se dá quando nós voluntariamente caímos sobre nossos joelhos, sobre nossos rostos, diante de Deus, para adorar, para orar, para interceder e dar graças. Frequentemente eu me volto para as orações de Paulo em Efésios e inicio minhas orações com elas. Em Efésios 3 Paulo diz, me ponho de joelhos diante do Pai e muito frequentemente eu gosto de me ajoelhar e dizer isto. Muitas vezes eu simplesmente caio voluntariamente diante dele. 2. Prostração sob um peso de oração, exemplo, Mateus 26:36 e 39. Jesus no Getsemane, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre seu rosto, orando, VV 37 e 39. Um peso de oração, de intercessão, pode vir sobre você, de uma forma tal, que você cai sobre sua face, e você não pode fazer nada mais.
Há dores de parto no espírito, GL 4.19. 3. Ser subjugado pela presença de Deus. O tipo de prostração que é nosso assunto está além das duas primeiras, é ser subjugado pela presença de Deus. Ezequiel 1.28, 2.12. 28. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, saí com o rosto em terra, e ouvi a voz de quem falava. Esta voz me disse: Filho do homem, põe-te em pé, e falarei contigo. 2. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Ezequiel teve uma aparição divinamente concedida. Observe no capítulo 1 verso 28 que ele caiu, e no capítulo 2 verso 2, o Espírito Santo o pôs em pé novamente. As pessoas acham engraçado quando o povo cai debaixo do poder. Espere até vermos Deus os colocando de volta em pé. Porque Ezequiel caiu. Ele foi subjugado pela presença de Deus. Você observou o que ele viu? Ele disse que viu a aparência da glória do Senhor. Quando dedicaram o templo de Salomão no Antigo Testamento, a Bíblia diz que quando os tocadores de instrumentos musicais e os cantores se tornaram como a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. 2 Cr 5.13 e 14. A glória de Deus, Shekinah, entrou como uma nuvem e encheu o templo. Foi isso o que Ezequiel viu. Ele viu a glória. Deus o permitiu vê-la, e ele caiu. A glória de Deus, a nuvem do Senhor, encheu o templo, e os sacerdotes não podiam ficar em pé. No Antigo Testamento, eles estavam vivendo debaixo de um tipo e sombra do que nós temos agora. Graças a Deus pela sua glória. Você pode senti-la em manifestação, e algumas vezes você pode vê-la. Eu a vi muitas vezes. Em minhas reuniões, eu a vi vir rolando desde a parte de trás, rolos de glória entrando e envolvendo tudo. Quando isto acontece, eu não tenho que tocar em ninguém, mas apenas passar a mão sobre eles, e todos caem direto no chão. Algumas vezes eu me pego naquela nuvem, e nem mesmo vejo a congregação. É a glória do Senhor, a nuvem do Senhor. A Bíblia diz assim. Agora deixe-me profetizar um pouco para você. Deixe-me dar-lhe uma palavra de sabedoria, não uma profecia no sentido de um homem falando no momento sob a inspiração do Espírito de Deus em uma expressão vocal elevada, mas profetizar e predizer alguma coisa. Haverá um avivamento nesta área de fenômenos físicos nestes dias nos quais estamos vivendo. Nós estamos no seu limiar agora mesmo. Alguns dizem, está tudo acabado. Você poderia muito bem cavar um buraco e entrar nele. O diabo vai começar a controlar tudo. Não creia numa só destas palavras. O poder de Deus entrará em manifestação nesta hora. Sua glória se revelará como nunca antes. E os homens verão sua glória. Eles contemplarão seu poder. Eu lhe trarei para dentro do meu poder. Você somente tocou o reino exterior, apenas a borda. Alguns poucos homens foram um pouco mais longe. E momentaneamente tiveram uma manifestação do poder divino. Em seus ministérios. Mesmo o morto em muitas ocasiões tem sido ressuscitado, e grandes milagres de cura têm acontecido. Mas nenhum homem jamais passou para dentro daquele reino. Para habitar e ministrar. Estou preparando um grupo neste dia, que sem medo e em fé. Sairão do natural. Irão para além da mentalidade humana, irão para além dos sentidos físicos. Caminharão para o reino da fé. Para dentro do reino do poder e glória. E minha glória, diz o Senhor, se fará manifesta a ti. E mesmo aos muitos que duvidarão visitarei. E a nuvem do Senhor entrará até mesmo em contato visual com eles. E dirão, certamente o Senhor está trabalhando. Profecia dada em Houston, Texas, pelo Dr. Kenneth Hagin.